Conhecendo essas 6 chaves, o seu atendimento de terapia nunca mais será o mesmo. Eu vou te ensinar no vídeo de hoje como você identificar 6 chaves de acesso ao ser humano através de necessidades existenciais que vão aumentar a sua conexão e abreviar significativamente a intervenção que você vai fazer dentro do consultório de terapia. Meu nome é César Bueno e eu ajudo terapeutas a prosperarem com a sua missão, vivendo de terapia, vivendo com o seu propósito e para que juntos possamos transformar a história do país através da terapia. Muitas vezes os terapeutas eles estão cheios de ferramentas e muito prontos para trabalhar dentro do consultório de terapia. Às vezes eles não conseguem enxergar qual é o acesso que eu faço por aquela pessoa para começar um processo de intervenção. Eu resolvi gravar esse vídeo para te dar 6 chaves de acesso sobre as necessidades existenciais humanas para que você possa perceber com mais profundidade, não só focando na ferramenta que você vai aplicar, mas entendendo o que o seu cliente está sinalizando dentro do consultório de terapia para que você tenha muito mais efetividade e consiga abreviar as suas sessões, aumentando também a eficiência do seu trabalho dentro do consultório de terapia. Todo ser humano, então, ele passa por alguns processos. Nós temos algumas necessidades existenciais que conduzem muitas vezes a nossa felicidade, ou quando a falta dessas necessidades não estão atendidas, muitas vezes nós sinalizamos, não diretamente, objetivamente, como eu vou te passar aqui, mas criamos histórias para manifestar e demonstrar a falta desses pontos. Então vamos diretamente às 6 necessidades existenciais humanas. Primeira necessidade é a necessidade da certeza. Aqui é um ponto bem interessante, que todo ser humano, quando ele vai nas suas interações sociais, quando ele busca uma atividade ou um projeto, ele vai buscando um certo nível de segurança, de um desejo de um conforto, de uma certa estabilidade em algumas dessas interações. Quando aqui há um caos, vamos supor que a pessoa está dentro do trabalho, estava tudo bem, começa uma crise e ela começa a perceber que alguma coisa pode acontecer e ela perder aquela certeza que ela tem dentro do negócio. E aquilo começa a gerar padrões de pensamentos, muitas vezes limitantes, que vão dando direcionamento de construção das crenças que aquela pessoa vai estabelecer em relação ao seu trabalho. A necessidade de certeza, ela é pulsionada, o seu cliente muitas vezes menciona quando ele se sente despreparado ou se sente impotente perante a relação com um objeto, seja um objeto um relacionamento, uma pessoa, seja um objeto um espaço, um contexto, um lugar, ou até algumas necessidades que ele tem dentro da realização pessoal. Esse é o primeiro passo. Quando o cliente mostrar isso, você vai ajudar a construir esse senso de segurança, de estabilidade dentro do dia a dia, quando a pessoa muitas vezes está com a rotina completamente desorganizada ou tem um volume de coisas muito grandes para serem feitas e não está conseguindo ter o controle do começo, meio e fim, ela mexe nessa necessidade e começa a adoecer em outras áreas também, em outros momentos da vida, e ali fica muito fácil e visível onde você vai intervir. O segundo passo é justamente o oposto. Nós também temos a necessidade da variedade, a busca por um desafio novo, a busca por um lugar. Quando eu digo desafio, o que é o desafio? Um lugar que vá além desse que eu estou tocando, dentro de uma zona mais confortável, de ações que requerem menos energia para fazer ou tocar coisas maiores ou diferentes daquilo que eu vinha fazendo. Então nós também temos a necessidade de uma variedade e muitas vezes dentro de uma relação, por exemplo, o casal está lá há 20 anos e eles vivem uma rotina que aos olhos das pessoas de fora é aquela rotina perfeita da propaganda da Doriana. Oh, meu amor, passe a manteiguinha. Oh, meu cachorro labrador é tão bonito. Como vai ser a sua aula, criança que está bem arrumada com suspensório? E aí a gente olha de fora, acha que aquela vida é uma vida ideal, mas está tão presa a uma rotina que essa família parou de ter uma variação, uma variedade, uma busca por uma aventura que seja diferente daquilo que eles fizeram por 20 anos e eles acabam adoecendo e sinalizando muitas vezes isso até numa busca de um relacionamento fora do extraconjugal, fora da relação, ou quando a pessoa está trabalhando, mas ela para de perder o senso de valor em estar ali, começa a mandar currículo para outros lugares e não trabalha em realizar-se com aquilo que ela faz. Nesse momento, muitas vezes as pessoas vão tendendo a pular de galho em galho e não aprendem a variar aquilo que estão vivendo para trazer novamente esse elemento dentro da sua experiência. Então a variedade é uma busca e uma necessidade humana também que vai aparecer e vai pulsar. Aí quando isso aparecer, você vai conseguir intervir de maneira mais objetiva. Terceira necessidade básica humana é a necessidade do amor e da conexão.
Quando nós estávamos à beira da extinção, há 70 mil anos vivendo de maneira mais primitiva, nós desenvolvemos alguns circuitos cerebrais que preservaram a existência da nossa espécie. Muitos deles ligados justamente à nossa capacidade de sermos social. Nós somos um ser social onde através do outro aumentamos não só a capacidade de existir por mais tempo, mas a capacidade de existir com mais intensidade, ou seja, aumentar as nossas possibilidades de felicidade. E essas partes dentro do nosso cérebro trazem essa necessidade de amor e conexão. Quando a pessoa entra no processo de embotamento e ela não consegue mais ter a interação social ou experimentar esses elementos, estando ao lado de alguém que é um estranho ou se torna um estranho, essa pessoa vai sentindo esse vazio. E uma necessidade de amor e conexão você pode entregar dentro do consultório de terapia. Quando você se conecta, recebe a transferência, conduz a pessoa até o processo de amadurecimento para poder cortar a transferência quando ela tiver aquilo já estabelecido dentro dela. A chave de acesso que você tem com a pessoa é justamente o senso de significado. E o que eu digo aqui com senso de significado? Muitas vezes as pessoas elas não se sentem honradas pelo que estão fazendo, seja no trabalho, seja na vida pessoal, às vezes no relacionamento, às vezes ela começa um projeto, não se sente honrada pelos seus amigos e ela vai perdendo esse senso de significado. É como se aquela relação perdesse o seu valor e aquela pessoa muitas vezes está buscando ter esse toque mais profundo na sua vida. O que é o significado? É um motivo para fazer aquilo que ela está fazendo. Eu gosto muito de uma história que acontece dentro de um livro do Dostoiévski, quando ele é direcionado para uma prisão lá no Alasca e ele está vivendo lá, e aí uma série de presidiários que estão lá, que cometeram crimes mais graves, eles são condenados a carregar um carrinho de pedreiro, encher o carrinho com areia, atravessar o pátio, virar o carrinho, aí esvaziar, depois encher novamente, atravessar o pátio, virar o carrinho, esvaziar e encher. Eles fazem isso o dia inteiro. E aí eles faziam isso, né, o dia inteiro. E o que aconteceu foi que vários desses prisioneiros começaram a se matar e adquirir sérios problemas psicológicos, porque eles tinham uma tarefa, mas não tinha um senso de significado. Quando você ajuda o cliente a buscar e atribuir significado àquilo que ele está fazendo, você trabalha aquela questão do vazio existencial. E muitas vezes ele apresenta justamente dessa forma. Quando a pessoa não sabe mais por que ela está vivendo, não sabe mais porque ela trabalha com o que ela trabalha, não sabe mais porque ela tem a relação que ela tem, e aí ela perde esse senso. Ajudar a pessoa a retomar ou trazer e construir esse senso de significado é uma intervenção extremamente objetiva dentro do quadro no consultório de terapia. A quinta chave é a chave do crescimento. A maior parte das pessoas não entendem, mas o crescimento é uma necessidade básica humana. Muitas vezes quando nós estamos bebendo água é porque nós temos a necessidade fisiológica da sede. Quando nós estamos comendo é porque temos a necessidade fisiológica e que gera fome. E a necessidade de crescimento é uma necessidade psicológica que todo ser humano tem. Então aquela estabilidade é diferente daquele movimento de rotina no de cima, mas quando o ser humano não agrega intelectualmente, emocionalmente, quando ele não consegue atingir resultados de vidas crescentes, seja em qual for a área da sua saúde, ele sente então um profundo vazio, e essa necessidade é latente. Quando a pessoa chega, isso Jung trabalhou muito bem, né, aos 35, 40 anos, é quando ela começa a tocar essa maturidade. Jung olha muito para essa fase no desenvolvimento da personalidade humana, e é justamente nessa fase que a pessoa vai tocando a mortalidade, então ela começa a perceber que muitas vezes ela viveu por um longo período na sua vida estagnada, e ela começa então a desejar outras coisas, e essa parte vai pulsar no consultório, mostrando que ela está insatisfeita. Muitas vezes as pessoas até têm dinheiro guardado, moram numa boa casa, têm uma boa família, mas elas acabam ficando presas muitas vezes porque não tem essa percepção de que estão se desenvolvendo, crescendo ao longo da sua jornada. Quando isso pulsar, é ajudar o cliente então a olhar coisas importantes que ele abandonou no meio do caminho ou coisas novas que ele pode colocar como um elemento a partir de agora para que a sua vida retome mais plenitude e mais felicidade. E o último, e que eu acho mais relevante, é o senso e a necessidade da contribuição. Essa chave é tão importante porque as pessoas às vezes atingem grandes posições nas suas vidas, elas conseguem chegar em grandes lugares dentro do trabalho, dentro da sua família, mas quando ela não tem o senso de contribuição, ela se sente inútil dentro da percepção da existência, né, do ato de existir. Quando ela não consegue entender que ela construiu algo que tenha valor para o outro, ou que ela esquece desse
processo é o último ponto do amadurecimento na personalidade humana, que é justamente a capacidade da servidão. E o que é a servidão? É a capacidade de entregar de volta tudo aquilo que a vida lhe deu, tudo aquilo que você recebeu com aprendizagem cognitiva, com aprendizagem emocional, sentimentos, experiências vividas, histórias, para que a vida de um outro consiga ser mais tranquila e gerando qualidade. Então as pessoas, quando elas não estão tendo uma contribuição ou dentro da sua empresa ela não é percebida, não é valorizada, ou ela se sente assim, que não está contribuindo com outros e ela é colocada de lado, isso vai pulsionar, vai aparecer e a pessoa vai se sentir inútil dentro da sua sociedade, dentro do seu relacionamento, dentro de um projeto específico. E esse senso é importantíssimo para que a pessoa trabalhe ativamente na capacidade de servir, se manifeste com personalidade mais amadurecida, trazendo mais autenticidade, com a percepção de que ela pode ser como ela veio, como ela é, como ela vê, e que isso tem grande valia para o outro. Essas 6 chaves vão mudar significativamente a forma de você acessar o seu paciente. Então eu espero que você olhe com carinho para cada uma dessas etapas, porque isso vai impulsionar com tanta clareza agora, e aí você vai saber, já olhando para isso, qual é a ferramenta que eu posso utilizar para o cliente ter um amadurecimento mais rápido. Gostou desse vídeo? Então se inscreva aqui no canal se você não está inscrito, ative a notificação aqui, o sininho, para que você possa receber outros materiais assim que eu subir no ar. Se você colocar aqui um comentário, vai ser um prazer responder aqui para você as suas dúvidas pessoalmente e também transformar o seu comentário possivelmente em um vídeo para debatermos aqui com mais profundidade. Espero você em um próximo vídeo. Valeu!